dia sagrado brilhou para nós. Nações, vinde todas adorar o Senhor, pois hoje desceu grande luz sobre a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Encontrou Filipe e disse: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estava debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos pedir o Espírito Santo. Coloca a mão no seu coração, amado irmão, amada irmã. Feche os seus olhos. A palavra que nós ouvimos hoje é preciso frutificar. É preciso dar frutos. Então vamos pedir que o Espírito Santo germine a palavra que foi proclamada no nosso meio, para que possamos ver coisas maiores, para que possamos enxergar sob a luz de Cristo, enxergar aquilo que Cristo enxergou, o reino dos céus. Que possamos, através do Espírito Santo, a palavra que foi proclamada, ser agora germinada no nosso ventre, no nosso seio, no nosso meio, no nosso coração. Que o Espírito Santo agora prepare o nosso coração para que a palavra dê frutos. Sopra, Espírito de Deus, sobre o clamor da igreja. Libera a tua unção de milagres sobre nós. Sopra, Espírito de Deus, sobre o clamor da igreja. Libera a tua unção de milagres sobre nós. Queremos ver a manifestação do teu poder, pois quem crê verá a glória do Senhor acontecer. Poderoso Deus, libera tua unção de cura neste lugar. Poderoso Deus,
A palavra de Deus hoje, sábado, antes de eu começar essa homilia, o Padre Fábio está atendendo confissão. Sim? Aqueles que desejarem, o Padre Fábio está atendendo confissão. Depois da missa eu também o ajudarei nas confissões. A palavra de Deus então, assim então podemos começar a homilia. Por que eu pedi o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo que tem que nos dar essa certeza daquilo que é preciso através daquilo que Deus está falando para nós, das suas palavras. Esta mensagem nós já ouvimos desde o início, que nós temos que nos amar, amar mesmo, amar uns aos outros como Deus nos amou. E o princípio de toda a criatura, de todo ser, de toda a criação, é isso. Deus nos criou para o amor e não para o ódio. Deus nos cria com amor e nos cria para sermos amados. Ontem, o Evangelho dizia, ou melhor, a primeira carta de São João dizia: todo aquele que peca é do demônio. Todo aquele que peca é do demônio. Vós já ouvistes: amai-vos uns aos outros, não como Caim. Nós não podemos ser como Caim, porque Caim era do maligno. Porque Caim estava no pecado, porque Caim não fazia as coisas boas de Deus, não era justo nas suas ações. Abel, o menino justo, oferecia tudo de bom para Deus, oferecia as coisas boas. Eu pergunto a você, amado irmão, amada irmã, o que você tem oferecido a Deus? Frutos podres ou frutos bons? Quem caminha com Deus, quem caminha na justiça, produzirá muitos frutos. Produzirá 100, 60, 30, de acordo como Deus quer, de acordo como o Espírito Santo quer. Mas, se as minhas ações são más, eu não poderei produzir fruto algum. O fruto que eu irei produzir é um fruto mau. É um fruto inviável. É um fruto que não tem valor para Deus. Nós temos que ser homens e mulheres que dão passos nas coisas justas, não nas coisas injustas. O que os apóstolos fizeram foram isso, deram passos nas coisas justas, nas coisas de Deus, nas coisas do amor. Se você olhar para o capítulo 21 de São João, do Evangelho de São João, você vai ver que São João está chamando, ou melhor, São João não, Deus está chamando, Jesus está chamando Pedro de volta ao primeiro amor. Porque Pedro estava cansado daquela vida, uma vida monótona, não tinha mais realização, o Messias morreu, não tem mais como, não tem como mais continuarmos. Eu vou voltar à minha vida velha. O que Pedro foi fazer? Pescar. Era o seu trabalho, a sua profissão. Eu vou pescar. Vou voltar à vida velha, e foi pescar. Então Jesus encontra com ele de novo e olha para ele e diz: Pedro, tu me amas mais do que estes? Ele responde: sim, Senhor, te amo, tu sabes. Tu sabes. A leitura de hoje diz o quê? Se vocês, caríssimos, se o nosso coração não nos acusa porque temos confiança em Deus, porque Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as nossas coisas, todas as nossas ações, tudo aquilo que somos. Pedro volta à vida velha. Jesus faz 3 perguntas.
Porque Deus não vê face, Ele vê o seu coração. Se o seu coração louva a Deus, se o seu coração está voltado para Deus, você irá produzir frutos bons. Você irá caminhar na justiça e não na falsidade. Você irá caminhar como justo Abel. Você não irá caminhar como Caim, que ofereceu as coisas más, com má vontade. Eu dizia aqui ao Gage, que para ser um guerreiro adorador, você tem que ser muito mais do que aquilo que você é. Você tem que dar tudo de você. Não basta ter o nome guerreiro adorador. Você tem que ser muito mais. Não basta você querer ser um jovem de Deus, se você dá para Deus só um pouquinho. Deus não quer o seu pouquinho, Deus quer tudo. Deus quer tudo de você. Deus quer o tudo, Ele não quer só um pouco, porque Ele nos ama de uma tamanha grandeza, Ele não quer somente um pedacinho. E veja que Deus nos chama a amar, mesmo aquele que odeia, mesmo aquele que nos odeia, mesmo aquele que nos faz mal, Deus está chamando nós para amá-lo. Porque se nós não amamos, se nós matamos o nosso irmão, e se nós continuamos nesse ato de odiar o nosso irmão, nós caímos no leito da morte, continuamos nas trevas, e não conseguimos o amor de Deus, e não conseguimos viver o amor de Deus, Ele que é amor. Por isso que São João pede para nós, através dessa atitude de Pedro, para que nós voltemos ao primeiro amor, porque São João, esse evangelista, o discípulo amado, no último dia, na última ceia, reclinou a tua cabeça no coração de Jesus e escutou o palpitar do coração de Jesus e sentiu o amor de Deus, porque ele viu que Jesus não veio somente mostrar o amor, Ele não veio só revelar o amor. Amanhã nós iremos celebrar a Epifania, que significa manifestação, a manifestação do amor de Deus para com a humanidade. Jesus é o próprio amor de Deus no nosso meio, porque Ele é amor. Por isso que Ele nos pede: amai-vos uns aos outros. Nós já conhecemos isso, essa mensagem nós já ouvimos, e nós continuamos ainda a relutar dentro de nós, a não querer amar a Deus sobre todas as coisas. E se nós não amamos a Deus sobre todas as coisas, nós não vamos conseguir amar o nosso próximo. E aquele que não ama seu próximo, não ama a Deus. Como é que eu posso amar a Deus que não vejo e odiar o meu irmão que eu estou vendo? Se Jesus está no seu irmão do lado, olha para o seu irmão e veja Jesus nele. Jesus está aqui no seu irmão, Jesus está do seu lado, Jesus está lá na sua casa, naquele teu irmão, naquela tua família, naquele teu pai, naquela tua mãe, está ali. E quantas vezes você já deixou de amar? Quantas vezes você já renegou a sua família? Quantas vezes você deixou de amar a sua família como deve ser amada? Porque você deixou de lado o primeiro amor, que é o amor de Deus. Que é esse primeiro amor? Natanael, que é o discípulo, o apóstolo chamado Bartolomeu, pergunta para Filipe: por um acaso pode vir coisa boa de Nazaré? Pode vir. Sua mãe pergunta para você aonde você vai, e você fala: eu vou à igreja. Por um acaso você vai encontrar Jesus, ou você vai encontrar um namorado, uma namorada, seja como for? Você tem que ser como Filipe. Vem ver, mostra. Nós temos que ser esses jovens que levam Deus para as outras pessoas. Nós não podemos mais ficar acomodados.
Nós não podemos mais deixar o amor de Deus passar na nossa vida como se fosse um vento que vem, que passa, a chuva que passa e lava o lugar. Não. Nós temos que mostrar a verdadeira face do amor de Deus para as outras pessoas. Começar por mim. A começar, meus irmãos. Olha para você, tem que começar por você. Eu estou dizendo por mim, mas é por nós. Tem que começar por mim, eu tenho que tomar atitudes. Muitas vezes eu não estou bem na minha comunidade, não estou bem no meu grupo, eu não estou bem com meus amigos, meus irmãos presbíteros, mas eu tenho que amar. Eu tenho que amar, porque o princípio do amor vem de Deus, e Ele me ensina isso: amar. Amemos uns aos outros, com coragem, com força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa virtude. Um autor sagrado, ele diz assim: é preciso que Jesus nasça espiritualmente dentro de nós, para nos ensinar o verdadeiro sentido do amor, porque nós não aprendemos a amar ainda, nós não aprendemos a ser cristão ainda. O Evangelho hoje nos chama a apresentar Jesus para as outras pessoas. O Evangelho de hoje nos chama a levar Jesus às outras pessoas. Coisas maiores verás. Verás um paralítico andar. Verás um cego enxergar. Verás um coxo a voltar à vida, um doente a restituir a sua saúde. Coisas maiores verá. Jesus está dizendo isso para nós, meus irmãos. Jesus está nos chamando para essa graça de coisas maiores nós iremos ver, porque Ele é a manifestação total do amor de Deus no nosso meio. Ele é a abertura do céu, onde nós vemos os anjos subindo e descendo, onde nós vemos como Santo Estevão, primeiro diácono mártir da igreja, que olhou para o céu enquanto morrendo, dizia: Jesus, perdoa-os porque não sabem o que estão fazendo. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu vejo o céu aberto, o Filho do Homem ao lado do Pai, ao lado de Deus Todo-Poderoso. Eu vejo os anjos ao seu redor, os arcanjos. E eu estou vendo o quê? Uma novela, um Facebook, umas porcariadas, umas pornografias. E assim vou me acabando dentro do pecado. Muitos disseram assim: o senhor é louco, padre. O senhor não pode falar isso para a juventude. Falo e vou falar, porque eu não sou mentiroso. A palavra de Deus não mente. 1 João capítulo 3, versículo 8. Foi do dia de ontem. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque a semente de Deus fica nele, e ele não pode pecar, porque nasceu de Deus. Pode pegar sua Bíblia aí e olhar. Pode olhar, pega sua Bíblia aí, abre. 1 João capítulo 3, versículo 8. Disseram que eu não podia falar que quem anda no pecado é do diabo. Quem peca é do diabo. Quem continua cometendo o pecado é do diabo. Porque aquele que nasceu de Deus não pode ser do diabo.
Aquele que nasceu de Deus não pode pecar. Mas padre, eu sou ser humano, feito de carne e osso. Jesus também foi feito de carne e osso. Mas era Deus. Era Deus. Quando você foi batizado, o que você recebeu? Quando você foi batizado, o que você recebeu? E quando você foi crismado, o que você recebeu? Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque a semente de Deus fica nele. A semente, germe divino, Espírito Santo. Eu não falo qualquer besteira. Eu falo o que está na palavra de Deus. E a palavra de Deus é verdadeira. Se eu nasci de Deus, como diz São Paulo, outrora eres pagão, hoje já não é mais, hoje é filho de Deus, porque foi batizado. Com Cristo morreste, com Cristo ressuscitaste, através do batismo. Você recebeu o germe da vida, o germe divino. Então você não pode mais andar no pecado. Você não pode mais viver no pecado. Você não pode ser do maligno, porque todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. E se você continua ainda como homicida, você deixou de conhecer o amor, deixou de conhecer Jesus, ou melhor, tirou Jesus da sua vida e continua ainda no leito da morte. Continua nas trevas, continua no pecado, continua cometendo aquilo que não é de Deus. Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. O Evangelho diz: aí vem um verdadeiro israelita que não tem falsidade. Vamos parar de ser falsos para o nosso Senhor. Vamos parar de colocar máscaras. Seja você o que você é. Seja o que Deus te criou. Seja um filho amado de Deus. Seja um homem, uma mulher, uma juventude que nasceu de Deus. Para de ser homens e mulheres do demônio. Para. Chega. Basta. Não podemos mais ser assim, meus irmãos. Não podemos mais viver brincando com Deus. Hoje eu uso máscara porque eu tenho que usar. Para. Deus não te criou para você andar nas trevas. Deus te criou para andar na luz e no seu amor. Chega. Dê um basta na sua vida com isso. Saia da morte e venha para a vida. Saia do pecado que você está vivendo e se encontre com o seu Deus. Se reconcilie com o seu Deus. E diga aquelas pequenas palavras que Dunga falou: por hoje não vou mais pecar. Decida hoje na sua vida. Coloque Deus no controle da sua vida, no controle do seu namoro, no controle do seu casamento, no controle da sua afetividade. Coloque Deus no controle. Você vai ver que você vai caminhar muito melhor. Faça como Maria Madalena, que decidiu seguir o Senhor com toda a sua força. Decidiu ser mulher casta. Decidiu levar a sua vida à frente por amor a Jesus Cristo. Faça como a Virgem Maria, que foi casta do início ao fim. Vocês que são namorados, não jogue a sua alma no inferno não, quando comete um pecado da castidade. Se você faz isso, você está jogando a sua alma no inferno. Não deixe isso acontecer. E digo mais: aquele que comete o pecado da masturbação, tanto homem como mulher e qualquer um outro, até homem casado, está jogando a sua alma no inferno. Não queira isso.
Não queira isso na sua vida. Porque tem muitos por aí que dizem: não, isso é normal, você tem que conhecer o seu corpo. Vai conhecendo o seu corpo. E vai colocando o seu corpo e a sua alma lá dentro do inferno. Vai fazendo isso. E vai perdendo o céu. Vai fazendo isso. Por hoje não vou mais pecar. Vou amar o meu irmão como Deus me amou. Vou fugir do pecado e colocar a minha vida toda nas mãos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Espírito Santo, pelas tuas palavras, pela tua força. Obrigado, Espírito Santo, por germinar esta palavra no nosso meio, no nosso coração. Obrigado, Espírito Santo. Nós te louvamos e te bendizemos, porque foi um enviado de Deus na nossa vida, para assim o conhecermos e conhecermos o mistério do amor benevolente do Pai e do Filho, gerado dentro de nós, através da força do Espírito Santo, que é o próprio amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Elevemos a Deus as nossas preces e súplicas.